Então vamos começar com o primeiro look. Esse é de 94, que tem até a data aqui da foto. Foi um look que eu usei de Réveillon e o meu cabelo tava meio chanelzinho, louro, né? Já tava com uns cachos, que tem épocas que eu usava cacho, tem época que eu usava cabelo Chanel liso, né? Então tem todo esse contexto. Aqui mais um com cabelo meio Chanel, né? Esse eu tô com cabelo liso. Então, acho que eu devia ter uns 14 anos por aí, mais ou menos na cidade. Então, foi a época que eu comecei a fazer escova no cabelo, a pintar de louro, porque minha mãe era loura, então eu ia muito na inspiração dos cortes dela também, né? Então, acho que foi da época de Vamp também, porque eu comecei a usar esse tipo de óculos. Então, esse meu estilo começou com cabelo por aí também. A partir de agora vão começar a ficar uns looks meio dark, exatamente por causa da minha inspiração em Vamp. Eu falei que eu ia ficar meio dark, meio gótica a partir de agora, né? Esse daqui foi um look inspirado totalmente em Vamp. Eu também já tava... o corte nem tanto, mas eu tava naquela vibe de corte Chanel, meio que inspirando na Lois Lane de Lois e Clark, As Aventuras do Superman, que eu era muito fã, ainda sou, né? Vira e mexe eu tô revendo. Então esse foi um look inspirado em Vamp, né, na época. E eu tô aí com o meu cachorrinho Pink, né? Não sei quantos anos ele tinha na época, mas eu tinha esse cachorrinho poodle muito fofo que eu amava. E esse é um look totalmente inspirado em Vamp. Esse aqui foi um look inspirado nos cortes de cabelo da Terry Hatch em Lois e Clark, né? Um dos cortes dela da terceira temporada, se eu não me engano. Eu adorava esse corte, então eu quis reproduzir o mais parecido possível. Esse aqui tem até uma tela verde para ajudar mais, né? Mas isso aqui foi numa aula de telejornalismo, da faculdade de jornalismo, quando eu fazia, né? E a gente tinha o curso a matéria de telejornalismo. E teve um dia que a gente foi gravar acho que era uma das provas, né, se não me engano, ou o trabalho. E eu fui apresentar um quadro de jornalismo de moda até, né? Então eu já fui toda arrumada e o meu cabelo tava bem Lois Lane também, mas das primeiras temporadas. Então, para vocês verem como eu gostava desses cortes da Lois Lane, como eu era fã mesmo, né? Então até me inspirava nisso. Vira e mexe eu volto a ficar ruiva porque é uma das tonalidades que eu mais gosto, né? Então essa foi a época que eu tava ruiva, que eu fiz eu ganhei um booking de aniversário, acho que de 15 anos, se eu não me engano, e fiz essas fotos de modelando, né? E eu tava ruiva nessa época. Eu fiz 2 books desse mesmo estúdio. Um loura e uma de cabelo ruivo, né? Essa é da versão ruiva. Eu acho que eu botei a versão loira também, que vai pro próximo story, pro próximo vídeo, se tiver aqui na nossa galeria, mas acho que tá. Aqui o meu cabelo está liso, com uns reflexos louros. E foi eu acho que um pouco depois dessas fotos que eu já tava com o cabelo preto, eu tinha cansado do cabelo preto, aí eu voltei pro louro. Então essa foi a fase das luzes com reflexos, reflexos com o cabelo louro. E essa foto é de 2012, que eu lembro porque foi durante o meu primeiro curso de fotografia, né? Eu acho que era fotografia de estúdio, não lembro direito. E eu já estava começando a testar os cabelos coloridos. Foi minha primeira tentativa com cabelo colorido, com umas mechas ruivas, rosa, né? Então essa foi a minha primeira tentativa. E a partir de agora
vocês só vão ver as minhas fases de cabelo colorido. Começando com rosa pink, eu já comecei bem chamativo, né? Então, meu cabelo tava liso aí, então essa foi uma das minhas tonalidades favoritas. Eu usei em várias ocasiões, vocês vão ver que eu vou mudar o corte, mas algumas tonalidades vão voltar. Aí agora fui pro roxo, que também eu repetia muito essa tonalidade, porque eu gostava muito. Então, essa era uma das minhas favoritas também. Eu falei que eu gostava dessa tonalidade, aí o rosa pink aparecendo de novo, mas eu com cabelo curto, com side cut, né? Que esse corte deu o que falar. Minha amiga até falou que eu tinha brigado com o cabeleireiro para ele ter feito isso no meu cabelo, mas foi proposital, gente. Naquela época eu tava na moda e eu quis testar algo diferente e eu gostei bastante desse corte na época. E hoje olhando, eu continuo gostando do corte. Não sei se eu faria, mas eu continuo gostando. Mais uma tonalidade que eu repetia demais, porque esse rosa bebê foi um dos meus favoritos e um dos que mais fizeram sucesso também. E o corte eu também repetia ele na época que você tá vendo que nessa época eu ainda tava alisando mais o cabelo, né? Então, vamos pro próximo. Vocês notam que eu gosto muito do rosa, né? E agora eu fui pro rosa chiclete, que tinha uns tons meio alaranjados, mas eu gostava bastante. E aqui eu comecei a explorar o corte pixie, né? Que por acaso não veio daí o nome pixie das fotografias, mas era um corte de fadinha, né? Então eu gostava muito desse corte, eu usava ele direto. Eu quase esqueci de mostrar essa foto que é da minha fase ruiva, né? E esse foi na pré-estreia coletiva, alguma coisa da Dona Xepa, da Record, que foi numa churrascaria. Então, eu tava bem ruiva nessa época, né? O cabelo meio Chanel, meio Pixie, não sei. Eu acho que é mais pra Chanel. Mas pra vocês verem que eu ainda tava alisando. Então, vamos pro próximo. Sim, eu também tive outras cores, como o verde, esse daí, e o azul. Esse verde eu usei bastante também, esse verde turquesa, né? Então, o azul eu não achei aqui na galeria, mas era um azul bem forte também, bem real. Azul real, royal, como é que chamam? Então, eu usei bastante esse verde, além das nuances de rosa, meio avermelhado, meio roxo. Então, vamos pro próximo agora. Em 2019, eu cansei de ficar descolorindo o cabelo para pintar ele colorido, né? E resolvi voltar aos cabelos mais normais. Aqui eu tô loura, que foi até num evento que eu ia cobrir de 15 anos. Aí eu tava bem loura nessa época, nesse começo de 2019. Durante o ano de 2019 eu tava loura. Aí em 2019 também eu resolvi pintar meu cabelo de preto e cortar o pixie, né? Voltei com o cabelo pixie e deixa eu ver, fiquei bem dark, né? Com o cabelo cacheado, o cabelo liso, curto, bem curto e preto. Então tava bem meio gótica também. E aqui voltei com os cabelos vermelhos, ainda lisos, Chanel. Então, esse é um dos meus looks favoritos também. Aí, ano passado, eu comecei a testar outras nuances de cabelo, né? Não só ruivo. Aí, eu comecei a testar castanho claro, castanho escuro, chocolate. E esse é um dos looks que eu mais gosto, das nuances. Mais um, dessa vez com a nuance chocolate, né? Que aí ficou bem escuro, né? Mas eu gostei dessa cor também. É uma das minhas favoritas. E esse ano foi o ano que eu comecei a testar mais as curvaturas do meu cabelo cacheado, então tem várias fotos com o cabelo cacheado. Então, para finalizar, mais uma cabelo cacheado, que eu comecei a testar mais técnicas, produtos e estilos e penteados diferentes com cabelo cacheado.
finalizando com o penteado que eu tô até usando agora, que é com uma faixa com cabelo cacheado.